Olá, pessoal! Quero desejar aqui de coração um feliz ano novo para todos os inscritos aqui do canal. Que o ano de 2025 seja abençoado por Deus a todos nós. Agora, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 30 de dezembro a 3 de janeiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Sirim doa a medula para Bahar. Piril vê fotos íntimas de Sirim e Sarp. Sarp vê Bahar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Bahar vê os filhos chegando. Fica assustado e pede que Arif se abaixe para que eles não os vejam. Seida e as crianças entram no hospital e Bahar diz que quase teve um treco. Ela diz que ficou com medo deles verem eles. Arif pergunta qual é o problema. Bahar diz que eles já passaram por muitas coisas e são crianças pequenas. Ela diz que não quer que as crianças fiquem mais confusas ainda. Bahar pergunta a Arif se ele lembra quando eles encontraram um vendedor de antiguidades na rua. Ela diz que lembrou que passou uma mulher e ele ficou olhando e até parecia que ia ter uma dor de pescoço. Arif diz que isso é mentira. Bahar dá risada. Diz que ele tinha que ver sua cara e é assim que se engana uma pessoa. Arif dá risada e Bahar se diverte à peça. Yezin vai à casa de Nezir e quer entrar. Ela é proibida, mas Yezin pede que o outro segurança diga ao Azim que ele vai pagar caro por isso. Chega as roupas de Nezir na casa dele, que ele manda lavar na lavanderia. Yezin percebe a placa do veículo que veio deixar as roupas. Seida diz a Yelis que o Yusuf agora quer que ela pague o aluguel. Yelis pergunta se ele já não pagava e que antes cobrava metade do aluguel dela. Seida diz que não, mas que o dinheiro que ela dava era para elas comerem. Atice pergunta quem é o Yusuf. Seida diz que é o pai do Arif e que eles eram bem próximos. Atice pergunta o que quer dizer. Seida diz, é que eu ficava com ele. Atice se surpreende e diz, ai, eu mereço. Doruk diz a Nissan que está escrevendo uma carta para o papai. Todos ouvem. Doruk diz que está escrito, querido papaizinho, você pode me dar um carrinho quando entrar nos meus sonhos? Eu também queria um sapato que brilha para Nissan e uma melancia para minha mamãe. Nissan diz que é uma carta muito bonita. Doruk diz que também pediu um vestido vermelho para a Seida, um frango para a vovó, uma pulseira para a tia Yelis e um apito para o vovô ainda. Arif se aproxima e Nissan pergunta se ele não vai pedir nada para ele. Doruk diz, não vou não. Nissan pede que Arif desculpe o irmão por isso. Piril retorna à casa de Lago e o segurança revela que o marido dela está lá dentro da casa com as crianças. Piril entra em casa, vê Sarp brincando com as crianças e pergunta onde ele estava. Sarp diz que precisa da ajuda dela e revela que a Bahar e seus filhos não estão mortos. Emocionado, ele abraça Piril, que fica paralisada, sem reação. Ele pergunta por que ela não está surpresa e por que não disse nada. Sarp questiona se ela sabia disso e por que não contou nada. Furioso, ele diz, todos vocês são os malditos. Malditos, não acredito nisso. Piril sofre um desmaio. Yezin vai à lavanderia que lavou as roupas de Nezir e sai rapidamente. No carro, ela liga para Suat e manda se encontrarem no parque em 1 hora. Azim descobre que Yezin estava na mesma lavanderia que eles mandam as roupas. Sarp pede desculpas para Piril por ter gritado com ela e não tinha se dado conta que ela estava em choque com a notícia. Piril diz que não sabe o que dizer a respeito, que esperava qualquer coisa, menos aquilo. Sarp diz que precisa da ajuda dela para encontrar a Sirim e não vai conseguir sem a ajuda do pai dela e pergunta se ela pode fazer isso por ele. Ele pergunta se ela convenceria o pai dela a encontrar a Sirim por ele. Piril diz que pode fazer até mais e que pode levá-lo até a Sirim. Sarp se surpreende. Piril liga para o pai, faz uma ceninha e pede desculpas por ter gritado com ele e que estava muito nervosa pela situação. Suat diz que é claro que é desculpa e que ela é seu maior tesouro. Piril diz que queria vê-lo à noite e pede que mande um carro. Suat diz que sim, mas o Alp não pode ir e ela entende. Depois, Sarp agradece Piril por isso. Munir diz a Suat que não conseguiu falar com a Yezin e que ela não foi no lugar combinado e não atende às ligações. Ele diz que talvez descobriram o que estavam fazendo e devem tê-la sequestrado.
Yezin foi sequestrada por Nezir e é obrigada a ligar para Munir e inventar que sofreu um acidente grave, mas que está bem. Munir pergunta onde ela está. Yezin diz que liga para ele depois. Nezir diz a Yezin que agora ela irá trabalhar para ele. Ele se desculpa com ela pela violência que seus homens a trataram. Diz que é contra a violência contra a mulher e jamais mataria uma. Nezir pede que Yezin também não abuse de sua paciência. E se ela pensar em traí-lo, pode transformá-la em um homem para poder matá-la. Já à noite, Sirin vê o jantar na mesa e pergunta se Suat preparou aquilo para ela. Suat diz que não e que sua filha está vindo. Sirin pergunta se ele quer que ela fique na cozinha ou então trancada a noite toda em seu quarto. Suat diz que se ela quiser, pode ir embora, se não estiver gostando. Sirin diz a Suat que se a Bahar precisasse da medula e ela tivesse disposta a doar para ela, porque ainda estaria ali. Ela diz que ele precisa confiar nela. Sirin diz a Suat que estava loucamente apaixonada pelo Sarp, disposta a morrer por ele e a fazer tudo para ficar com ele. Ela diz que agora sabe que não tem mais chance de ficar com ele, mas apesar disso, não quer que a Bahar ganhe essa batalha que ela perdeu. Sirin diz que ninguém mais pode afetá-la, nem mesmo a Piril, e agora sua única guerra é com a Bahar, e está do lado dele. Ela diz que quer que a Piril seja tão feliz quanto ele. Suat dá a mão para Sirin, e os dois se tornam aliados. Sirin vai para o quarto, já que Piril chegou. Piril está com Sarp e deixa Suat surpreso. Os dois entram na casa do velhote. Suat vai à cozinha e, desesperado, liga para Sirin. Diz que o Sarp chegou com a Piril e ele não pode vê-la de jeito nenhum. Sirin diz: Suat, querido, infelizmente já é tarde demais. Eles já estão aqui comigo. Piril e Sarp estão no quarto da venenosa. Sirin diz a Sarp que é uma honra. Sarp manda ela vir com ele e irá levá-la ao hospital. Suat chega ali. Sarp diz que a Sirin vai doar a medula para a irmã dela e depois discutirão sobre o motivo dela estar ali na casa dele. Sirin se nega a ir com Sarp e pergunta se ele vai obrigá-la. Sarp diz que vai matar ela sem pensar duas vezes e que não irá deixar ela mandar a sua esposa para a morte. Sirin diz: Sua esposa? Espera, eu tô meio confusa. Pensei que a sua esposa era outra. Sarp tenta levar Sirin à força, mas ela diz que não é uma pessoa normal e então talvez não ligue muito se ele quiser matá-la. Cruel, ela diz. Talvez eu goste mais da ideia de ver ela morta do que viva. Não acha? Vai embora, eu tô cansada e não quero conversar. Eu quero descansar. Sarp, chorando, implora que Sirin ajude Bahar e não deixe ela morrer. Ele se ajoelha diante da demônia, pede perdão se fez ela se sentir mal alguma vez e, mais uma vez, pede que ela vá com ele, por favor. Sarp pede que ela não deixe a Bahar morrer daquele jeito e ajude a sua irmã. Sirin manda Suat e Piril saírem do quarto e que ela e o Sarp têm que negociar em algumas coisas. Suat, alterado, pergunta do que eles irão falar. Sarp manda os dois sair. Piril e Suat saem. Já a sós, Sirin diz: Você não acha que tá meio quente aqui? Tira seu casaco. Suat diz a Piril que não está entendendo mais nada e como ela pôde levar o Alpia até lá. Piril diz: Você acha que eu devia ter deixado a Bahar morrer? Que eu devia ficar quieta sabendo onde a Sirin estava? Ter mentido? Ou que eu devia me odiar por querer que ele só me ame? Piril diz que nunca disse que não lutaria por seu marido, mas não iria brigar por uma mulher morta. Sarp e Sirin aparecem ali e ele diz que eles estão indo para o hospital. Sarp segura nas mãos de Piril e diz que não sabe como agradecê-la por isso e que ela é um anjo. Os dois se abraçam. Suat diz a Sirin que ela não pode doar a medula para Bahar. Sirin pede que ele não se preocupe, que talvez sua medula salve a Bahar, mas não o casamento dela. Ela mostra para Suat algumas fotos que deixam o velhote em estado de choque. Sirin pergunta o que ele acha. Suat diz: Você é um verdadeiro demônio. Sarp sai com Sirin para irem ao hospital. Bahar conversa com Seida e comenta que tem a sensação que sua morte está próxima. Seida está saindo do quarto do hospital e fica chocada ao ver alguém chegando. Bahar pergunta quem é. Bahar vê que é Sirin quem chegou ao hospital. Seida e a amiga estão surpresas. Bahar se emociona ao ver a irmã.
Sarp está do outro lado da parede, as ouvindo. Bahar se levanta da cama, chora muito e agradece a cobra Sirin. Sarp chora. Bahar diz a Sirin que foi muito bom ela ter ido e diz que ela está muito linda. Ela diz: eu te agradeço demais por ter vindo para cá. É sério, muito obrigada por fazer isso. Muito obrigada. Emocionada, Bahar pede que a Seida ligue para o Enver e para a Atice, para que diga para as crianças que ela irá ficar bem. Seida está indo fechar a porta e vê Sarp ali fora. Depois, ele decide ir embora. Sirin diz a Bahar que não sabia da situação dela e se soubesse teria ido bem antes. Ela diz que discutiu com o pai dela por uma coisa muito boba, que eles trocaram alguns gritos e que ficou muito brava com ele. Bahar diz que está tudo bem e o que importa é que ela está ali. Cínica, Sirin diz que não sabia da condição dela, mas Bahar a abraça por seu ato de nobreza. Ela a agradece mais uma vez por fazer aquilo por ela. Seida sai do quarto para avisar o pessoal. Ela liga para Atice e revela que a Sirin acabou de chegar ao hospital. Atice fica boquiaberta e logo chora de alegria. Ela vai até a casa de Ielis e, feliz, dá a notícia a ela. Nissan e Doruk abraçam a avó quando descobrem que a mãe irá sobreviver. Ielis vai avisar Arif que a Sirin foi ao hospital para doar a medula. Arif também fica muito alegre. Enver chora de emoção. As crianças pulam de alegria na cama. Piril diz a Swat que não quer mais ouvir mais nada que venha dele. Swat diz à filha que ela não irá perder seu marido e que ele irá voltar para casa. Piril diz que isso não vai acontecer e ele sabe disso. Swat diz que tem certeza que ele irá voltar logo para ela. Sarp liga para Piril e diz que está voltando e que eles se encontram em casa. Piril diz ao pai que vai embora. Seida agradece Sirin e a abraça pelo que vai fazer por Bahar. As crianças ligam para Bahar e comemoram por ela. Nissan diz a Sirin: tia, eu estou muito feliz. Muito obrigada, mesmo. Doruk diz: nós amamos vocês. Sirin, hipócrita, diz: eu também amo vocês, crianças. Não se preocupem, a mãe de vocês vai ficar bem. Atice diz a Arif que a Sirin foi ao hospital porque é a irmã dela e que sabia que uma hora ela iria pensar nisso com carinho. Ela diz que a Sirin tem uma personalidade diferente. É rebelde porque é frágil, mas tem um bom coração. Atice entra no quarto do hospital e Sirin a abraça. Atice diz a Bahar: Bahar, filha, eu estou muito feliz. Sirin diz à mãe que não sabia de nada daquilo, não fazia a menor ideia. Atice diz que está tudo bem e sabe que se ela tivesse sabido antes, não teria demorado tanto. Arif entra ali e dá os parabéns para Bahar. Bahar o agradece e segura em suas mãos. Enver chega ali e já vai falando com Bahar. Sirin se emociona ao ver o pai e vai abraçá-lo. Enver dá a mínima para Sirin e a trata com desdém, para a decepção de Atice. Enver abraça Bahar e diz: filha, minha filha, meu amor, finalmente, eu vou te pedir uma coisa, filha. Não me chama mais de Enver. A partir de agora, me chama de pai, tá bom? Claro, se você quiser. Bahar diz: é claro que eu quero. Óbvio que eu quero, pai. Você não sabe, mas eu já te chamo de pai há muito tempo no meu coração. Sirin passará por alguns exames. Bahar diz a Arif que acha que não irá morrer. Arif diz que é claro que ela não irá morrer. Sirin fica observando eles. Bahar diz a Arif que quer que ele se cuide. Arif diz que alguém que ama nunca irá morrer, então ela não precisa se preocupar com ele. No outro dia, Sirin vê que a mãe preparou sua comida favorita. Atice diz que só fez para ela, e eles sentiram falta dela. Enver pergunta a Sirin onde ela estava por esses dias. Sirin diz que ficou na casa de um amigo. Enver diz: então você tem um amigo que te hospeda por dias, que nós não conhecemos? Seria isso mesmo? Sirin diz que sim, e Enver quer saber quem é. Atice pede que Enver pare de questionar a Sirin e que tomem café da manhã em paz. Enver persiste e pergunta como Sirin ficou sabendo da Bahar e por que mudou o cabelo e estava usando aquelas roupas. Atice intervém e diz que acha que a Sirin não quer falar disso e que ela não faria nada de errado. Enver fica desconfiado. Sarp observa Ali e Omer e se recorda do reencontro que teve com os filhos de Bahar.
Piril pergunta a Sarp se ele não quer conversar sobre o que aconteceu ontem. Sarp diz que aconteceu muita coisa ontem. Abraçou seus filhos e se lembrou de quando pensou que eles estavam mortos. Ele diz que também lhe contaram que sua mulher estava muito doente e, por sorte, encontrou a Sirin a tempo para levá-la ao hospital. Sarp diz que ouviu de longe a Bahar comemorando e não pôde abraçá-la. Piril pergunta a Sarp o que vai acontecer quando a Bahar estiver curada. Sarp diz que depois falam sobre isso. Enver pergunta a Atice se a Sirin disse para ela sobre onde estava todo esse tempo. Atice diz que não, mas isso não interessa agora. Enver diz: como assim? Uma moça ficou sumida por vários dias e voltou assim, transformada. Quer dizer que não vamos perguntar nada do que ela fez? Você viu como ela chegou, Atice? Além disso, a história do dinheiro é estranha. Não sabemos de onde ela tirou aquilo. E você acha que também não devemos perguntar isso? Também não vamos perguntar como ela ficou sabendo que a Bahar estava ruim e internada no hospital? Atice diz que por enquanto não irão falar nada, pelo menos até quando a Bahar receber a medula. Ela pede ao marido que não faça coisas que deixem a Sirin chateada, como por exemplo ter abraçado a Bahar e ter pedido que ela o chamasse de pai. Irritado, Enver diz que então não pode demonstrar amor por sua filha, porque a Sirin fica chateada. Munir diz a Suat que a dona Yesin sofreu um acidente mesmo, e o carro ficou destruído. Suat diz que acha ótimo, e que pensou que ela tivesse sido pega, e que o Nezir soubesse do que estão tentando fazer. Nesse momento, Yesin liga para ele e manda ele encontrá-la à noite e levar seu dinheiro. Nezir diz a Yesin que ela fez muito bem. Nezir diz a Yesin que ela é tão egoísta que às vezes se surpreende e sabe que ela se interessou por ele só pelo dinheiro. Bahar diz a Seida que pensa que está em um sonho e ainda não acredita que a Sirin foi ajudá-la. Seida diz que também não acredita que aquela louca chegou ali só para ajudá-la. Bahar se questiona como a irmã ficou sabendo que ela estava ruim. Seida diz à amiga que a Nissan não queria ir para a escola, pois queria vê-la, e foi difícil convencê-la a ir. Sirin chega ali com os pais e pergunta como a irmã está. Bahar diz que está bem, graças a ela. Jali chega ali também e diz a Sirin que eles queriam muito vê-la. Sirin abraça a prima e diz: eu também queria ver vocês. Atice diz a Jali que a Sirin não sabia de nada e assim que soube foi para lá. Doruk diz a Nissan que o bigode do papai fez cócegas nele quando o abraçou no sonho. Nissan diz ao irmão que aquilo não foi um sonho, foi real. Doruk se nega a acreditar nisso e pensa que tudo foi um sonho. Jali conta para todos como funcionará o transplante. Munir diz a Suat que, para ser sincero, não confia muito na Yesin e acredita que ela inventou alguma coisa para obter o dinheiro. Suat manda ele não dar o dinheiro se perceber que o que ela está dizendo não é verdade. Arif pergunta a Enver quando irão contar para Bahar que o ex-marido dela ainda está vivo. Enver diz que irão contar quando ela tiver alta do hospital e pergunta se está tudo bem. Arif diz: na verdade, eu me odeio toda vez que o Doruk olha para mim. Eu me sinto um sem vergonha. Enver diz que ele fez certo, fez tudo certo, e que já haviam falado que não iriam contar para Bahar antes do transplante. Ele diz que o amigo deve ficar calmo e que irão explicar. Munir se encontra com Yesin e diz que sente muito pelo acidente dela. Ele diz que investigou e viu o carro todo destruído. Yesin diz que está impressionada pela inteligência dele, e até que ele não é tão idiota. Ela diz que o Nezir está muito bem, que sabe disso porque foi à lavanderia e viu uma marca do Nezir no terno. Munir diz que então ela não tem certeza e precisa de algum indício. Yesin fica nervosa, diz que se arriscou para descobrir isso e agora ele não vai querer pagar. Munir manda ela ficar calma, que só vai dar metade do dinheiro, pois achou a informação incompleta. Mas se conseguir completá-la, irá dar a outra parte do dinheiro para ela. Quando Munir vai embora, Yesin liga para Nezir e diz que aconteceu o que ele imaginava e que o Munir ficou desconfiado. Ela diz que acabou lendo uma mensagem no celular do Munir que mandava ele ir até uma tal casa do lago. Nezir diz que devem investigar isso e pergunta se o Munir deu o dinheiro dela. Yesin mente dizendo que não, pois a informação estava incompleta. No entanto, Nezir instalou uma câmera escondida na casa de Yesin e vê ela com o dinheiro e diz assim: eu amo essa mulher.
Passa-se 6 dias. Nissan diz a Atice que o papai não voltou e ele jurou que voltava. Atice diz à neta que não sabe, mas é melhor ela não pensar nisso. E sim, no que interessa agora é que a mãe dela irá fazer o transplante. Nissan pergunta se ele não vai visitar a mamãe antes do transplante e que ele prometeu que iria voltar. Tocam a campainha. Nissan se anima, pensa que é o pai e diz: "É o papai, eu sabia que ele vinha. Vem, Doruk, eu vou te arrumar." Quando Nissan abre a porta, é Enver e Sirin. Sirin diz que comprou sorvete, pois sabe que os sobrinhos gostam. Nissan leva a tia para ver seu quarto. Sirin vê uma foto de Sarp e Nissan diz à tia que o papai foi ao hospital e abraçou eles. Sirin diz que ficou sabendo e Nissan diz que ele prometeu que irá voltar. Sirin diz: "Com certeza, ele irá voltar. É claro, você vai ver como ele vai voltar. Nissan, eu te garanto que ele vai voltar." Nissan vibra e diz que tomara. Começa a preparação para o transplante de Bahar. Arif está do lado de fora, observando a amada. Razin avisa Nezir que o transplante da esposa do Sarp será hoje e que tem um homem no hospital. Ele diz ao patrão que estão procurando a tal casa do lago. Nezir se recorda quando Mert o avisou que iria sair com a Piril e chegaria tarde em casa. Nezir entregou uma rosa para o filho entregar para a namorada. Arif busca todos para levar ao hospital. Seida pergunta a Bahar se ela está nervosa. Bahar diz que um pouco. Seida está vestida com a roupa especial de cirurgia e diz à amiga: "Ai, que roupa é essa? Não mostra nem um pouco as pernas." Bahar dá risada. Seida garante à amiga que tudo vai dar certo. Sirin pede a Enver que seja a última pessoa a falar com a Bahar antes da cirurgia. Enver questiona o porquê. Sirin diz que queria se entender com ela antes da operação e deixar tudo claro. Enver diz: "Olha, Sirin, se você for deixar ela triste..." Sirin diz que não vai, que só quer pedir desculpas e falar que espera que daqui para frente ela se dê bem. Enver diz que então tudo bem. Todos chegam ao hospital. Nissan fica tentando ver se o pai está ali no hospital. Jali pede a Sirin que não demore, pois precisa prepará-la. Sirin diz que só precisa de 5 minutos para desejar boa sorte para ela. Jali sai. Sirin se aproxima de Bahar, segura nas mãos dela e pergunta como ela está. Bahar diz que está nervosa e pergunta como a irmã está. Sirin diz que também está nervosa e que quis ver ela antes para pedir desculpas. Ela diz que quando a operação acabar, ela terá a oportunidade de começar uma vida nova. E nessa vida, espera que tenha um lugarzinho para ela. Que quer ser uma irmã de verdade para ela. Uma boa tia para os sobrinhos. Bahar se emociona, a agradece e diz que também quer ser uma irmã para ela. Ela diz que podem deixar todas as diferenças para o passado e começar do zero. Sirin a abraça e Bahar diz que deseja tudo de bom para ela. Hipócrita, Sirin diz que está muito arrependida, que foi uma idiota. Ela diz que ela e o Sarp nunca deveriam ter tido nada e nunca deveriam ter ficado juntos. Sirin diz que não deveria ter deixado o Sarp tocá-la e fazê-la mulher. Bahar diz que está tudo bem, que isso ficou no passado e é lá que deve ficar. Sirin a abraça de novo, a agradece e diz que ela é uma pessoa muito boa, que até conseguiu perdoá-la pelo que fez. Sirin deseja boa sorte e sai. Bahar sofre pelo que Sirin disse pela traição de Sarp. Ela diz assim: "A Sirin me odeia, ela é uma pessoa horrível." Seida entra ali, vê a amiga chorando e pergunta o que aquele monstro fez. Ela diz que sabia que a Sirin iria aprontar. Bahar diz que odeia a Sirin e é a pior pessoa do mundo e não imagina o quanto a odeia. Ela sofre e Seida diz que primeiro a Sirin tem que doar a medula e depois deixam ela morrer. Sirin diz aos demais que a verdade é que a Bahar estava muito tranquila. Seida pergunta a Sirin: "Querida, você tá nervosa?" Sirin diz: "Essa cirurgia é para nós duas, eu também importo." Seida diz: "Não, meu bem, eu te fiz uma pergunta, porque é a primeira vez que vai fazer alguma coisa por outra pessoa." Enver questiona se Sirin fez alguma coisa com a irmã dela. Seida sai e Sirin nega ao pai que tenha feito algo para Bahar. Sarp liga para Sirin e ela avisa que o transplante será daqui a pouco e manda um beijo para ele. Sarp avisa Piril que o transplante será hoje. Piril diz: "Tá bom, e depois? Depois vai embora? Vai me abandonar? Eu tenho o direito de saber, Alp, porque eu tô muito angustiada.
Eu tô morrendo aos poucos, a cada segundo. A cada hora eu morro. Então, me diz de uma vez, por favor. Em algum momento me amou? O que você faria se tivesse que escolher? Você escolheria Bahar, eu já sabia. Sarp diz: eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar aqui, no meu lar, com os meus filhos. Só não pergunta o motivo, por favor. Piril fica feliz, o abraça e diz que ele é tudo para ela. Ela diz que se ele fosse embora, morreria. Sarp pede que ela se acalme, que ele está ali e ali ficará. Chega a hora do transplante. Nissan e Doruk dão tchau para a mãe e dizem que a amam. Bahar está emocionada por ter mais uma chance de vida. Jale avisa a todos. Minha família querida, deu tudo certo, ela está bem. Atice abraça Jale e todos comemoram a notícia. Atice pergunta à médica se a Sirin está bem. Jale diz que não a atendeu, mas irá se informar. Sirin diz à enfermeira que está se sentindo um pouco fraca e com dores, e questiona se isso é normal. A enfermeira diz que sim, e que daqui a pouco o médico irá falar com ela. Atice entra para ver Sirin, e ela reclama pela mãe ter demorado para ir vê-la. Atice diz que estava esperando ter a autorização para entrar. Sirin diz: ou será que você foi ficar com a minha irmã primeiro? Atice diz que a Bahar também está bem. Sirin pergunta do pai. Atice diz que ele foi à farmácia e daqui a pouco volta. Sirin diz que ele deve estar lá com ela e pede que a mãe não a engane. Seida chega ali e animada diz: Dona Atice, a Bahar já foi para o quarto. O seu Enver pediu que a senhora fosse para lá. Atice diz: olha, por enquanto eu vou ficar com a Sirin e mais tarde vou para lá. Sirin diz à mãe que está tudo bem, que ela pode ir ver a Bahar. Todos veem Bahar de longe e eles a dão tchau. No outro dia, Sirin já recebeu alta e Sarp liga para ela. Ele pergunta como está a Bahar. Sirin diz que está bem, mas ainda no hospital e que já se cansou das ligações dele. Sarp implora que Sirin permita que ele veja a Bahar só enquanto ela dorme. Sirin nega e desliga o telefone. Sarp diz: desgraçada, maldita. Piril pergunta: Alp, o que houve? Sarp tem um surto com a esposa e diz: chega, o meu nome não é Alp, entendeu? Meu nome é Sarp. Sarp. Piril sai. Sarp cai em si e tenta pedir desculpas por ter sido grosseiro com ela. Atice vai guardar as roupas que passou de Sirin e diz que a marca daquela roupa é muito cara. Ela questiona como a filha conseguiu comprar. Sirin diz que só comprou. Atice diz que também tem o dinheiro que o pai dela encontrou. Sirin diz: e daí? O que você está insinuando? Que eu estou fazendo alguma coisa errada? Atice diz que sabe que ela não fez nada de errado e só está perguntando de onde ela tirou tanto dinheiro. Sirin diz que foi seu namorado que deu. Atice diz que ela disse que terminou com o Levente. Sirin diz que é o SWAT e Atice exige saber por que ele dá dinheiro para ela. Sirin manda a mãe parar e Atice descobre que ela passou os dias na casa de SWAT. Ela quer conhecer esse homem e quer saber de onde ele saiu. Sirin diz que não irão para lugar nenhum e enfrenta a mãe. Atice se revolta pela rebeldia de Sirin, pega uma tesoura e corta as roupas que SWAT comprou para ela. Ela diz que não criou a filha para fazer aquele tipo de coisa. Quando Atice sai, Sirin dá risada. Ela liga para SWAT e pergunta como ele está. SWAT diz que está bem e Sirin diz que só ligou para ouvir a voz dele. Ela pede que ele mande sua roupa para sua casa e SWAT fará isso. Enver percebe Atice nervosa e a questiona. Atice diz que está normal, mas Enver acredita que Sirin tenha feito algo. Atice diz que ela não fez nada e manda o marido sair da cozinha, pois está ocupada. Enver sai dizendo para ela continuar assim, protegendo a filha para ver no que vai dar. Seida e Bahar jogam cartas e ela está muito bem. Seida pergunta a Bahar quando ela vai se casar. Bahar diz que não sabe e que ainda não falaram disso. Seida pergunta da aliança dela. Bahar diz: na verdade, eu acho que antes de fazer algo, eu preciso conversar com as crianças, entendeu? Atice vai atender à porta de casa e um homem diz que veio deixar aquelas roupas para a dona Sirin e que o seu SWAT mandou. Atice percebe as roupas e percebe que o homem saiu em um carro caro. Ela pega as roupas, atravessa a rua e as coloca em uma lixeira. Atice volta para casa e Enver pergunta quem era. Atice inventa que era a dona Safi e depois foi colocar o lixo lá fora.
Munir diz a Suat que o homem que mandou seguir a Yezin acabou de ver ela entrando na casa do Nezir. Ele diz que suspeita que eles estão se aproximando demais deles. Um dos funcionários de Nezir diz a Razin que encontraram 4 casas perto do lago. Razin manda eles olharem uma a uma. Ele avisa Nezir que a Yezin acabou de chegar. Razin avisa que encontraram algumas casas do lago e que irão ver. Yezin observa o jardim da casa de Nezir e pergunta a Razin se ele lembra de como era o jardim antes, quando a vida era bem diferente naquela casa. Razin diz que lembra, e Yezin diz que ali tinha bastante festa, alegria e felicidade. Ela diz que naquele tempo pensava que aquilo era eterno. Razin diz que qualquer pessoa que ouvisse ela falando assim pensaria que ela tem coração. Sarp diz a Peril que precisa ver ela. Peril pergunta quem. Sarp diz, a Bahar. Peril diz que ele tinha dito, mas Sarp diz que só precisa ver se ela está bem, e já é suficiente para ele. Razin vai para casa e a empregada avisa que o irmão dele está ali. Razin se surpreende. Munir e Razin são irmãos. Munir diz a Razin que a mãe deles está muito doente e que ligaram para dizer que deveriam começar a rezar por ela. Ele diz que estava pensando e que talvez poderiam ir para a cidade deles e que a mãe precisa vê-los para poder morrer em paz. Munir diz que eles não conhecem os filhos um do outro, que não frequentam os mesmos lugares, mas a mãe deles está morrendo. E Elis percebe Nissan triste, pergunta o que houve. Ela pergunta se é por causa do pai dela. E Elis diz que às vezes as pessoas fazem promessas que acham que irão cumprir. Às vezes até se esforçam, mas não conseguem. Ela diz que ele teria ido se pudesse. Nissan diz que sabe disso, mas é porque ele tem outros filhos. Talvez seja por isso. Razin e Munir estão na estrada e Munir pergunta como vão as coisas. Peril vê Sarp saindo de casa e pergunta para onde ele vai. Sarp diz que ela sabe para onde ele vai e sai. Munir pergunta a Razin como está o Sr. Nezir. Razin diz, não interessa, como estaria? Deitado feito morto. Sarp chega ao hospital, disposto a ver Bahar. Seida diz a Bahar que agora ela precisa descansar. Ela pede que a amiga feche os olhos, que já já ela volta e só vai pegar um café. Seida sai e Bahar começa a dormir. Sarp vê Seida saindo e vira o rosto para que ela não o veja. Ela pega o café e Sarp a segue. Munir diz a Razin o que ele irá fazer se o Sr. Nezir morrer e se ele já está procurando outro emprego. Razin diz que quando ele morrer, ele vê isso. Seida se dá conta que Sarp está a seguindo e o questiona. Sarp diz que precisa ver a Bahar e que vai ser bem rápido. Seida não quer permitir, mas Sarp jura que só vai olhar ela pela porta, só um pouquinho. Seida fica comovida e acaba aceitando que ele veja ela. Seida confere e vê que Bahar está dormindo profundamente. Ela permite que Sarp a veja de longe. Sarp vê a esposa e a admira, emocionado. Ele sorri e chora de emoção. Logo, Sarp sai e Seida fica com pena dele. Sirin pergunta aos pais se eles sabem quando a irmã vai sair do hospital. Atice diz que é em 3 dias. Enver diz que é em 2 dias e que hoje já passou. Sirin diz, tá vendo, mãe? Ninguém sabe melhor disso que o meu pai. Ele tá contando até os segundos. É claro, é só porque é a Bahar. Atice pergunta qual é o problema. Seida liga para Atice e conta que o Sarp foi ao hospital. Atice pergunta que horas que ele foi. Enver pergunta o que aconteceu. Atice diz que o Sarp foi ao hospital. Sirin ouve. Seida conta a Atice que o Sarp só viu a Bahar da porta. Sirin vai para o quarto e quase surta de ódio por Sarp ter visto a irmã. Ela diz assim, ah, então você tá tentando me enganar, não é? Você acha que pode me fazer de idiota? Você vai me pagar, você vai ver. Sirin envia uma mensagem para Sarp, dizendo que se ele voltar a visitar a Bahar, irá mostrar as fotos deles. E o manda as fotos para que relembre. Sarp esqueceu o celular em casa e Peril ouve a notificação de mensagem. Peril checa o celular do marido, vê as ameaças de Sirin e as fotos íntimas dela com ele. Ela fica chocada. E agora sim, ela sabe quem é sua verdadeira inimiga. Razin diz a Munir que vai parar no posto de gasolina e precisa ir ao banheiro. Quando Razin vai ao banheiro, Munir mexe nas coisas no carro para tentar descobrir algo.
Já no banheiro, Razin liga para um de seus comparsas e pergunta se há novidades. O comparsa diz que só falta uma casa para ver, mas que nenhuma das outras 3 são do Sarp Sesmele. Munir encontra nas coisas de Razin as fotos das casas de lago e percebe que estão tentando encontrar Sarp e Piril. Razin vai chegando, mas Munir foge com o carro dele, deixando o irmão no meio da estrada em um posto de gasolina. Munir telefona para a SWAT e diz que já encontraram a casa, ou já estão encontrando, e já avisou os homens deles. SWAT diz que é uma maldição e manda ele ir voando para lá. Razin está voltando para a cidade através da carga de um caminhão. O comparsa liga para Razin e diz que parece que encontraram a casa e que eles vivem lá. Razin dá ordens para que eles assassinem todos que estiverem dentro da casa. Os homens de Nezir chegam à casa de Sarp, no lago, e matam todos os seguranças. Enquanto isso, Sarp está voltando para casa, mas os homens de Nezir já fizeram seu trabalho. Sarp desce do carro e vê seus seguranças mortos. Ele fica desesperado pensando em Piril e entra em casa gritando por ela e pelos filhos Ali e Omer. Ninguém o responde e Sarp entra em desespero. Sarp grita dizendo: "Me respondam, por favor. Eu não aguentaria passar por isso de novo. Eu não vou aguentar tanta dor." Enquanto isso, veremos Piril chegando ao hospital acompanhada pelos filhos.